Aí não conecta, né? Olá, gente, tudo bem? Vamos começar. A gente não sabe fazer isso direito, é a primeira vez. Então, vamos começando aí. Tá? Acho que tem... Fernanda vai lendo aí, todo mundo bem-vindo aí, todo mundo, os donos de restaurantes. Não sei se está vindo aí clientes, os associados nossos. Pedir para convidar outros donos de restaurantes, que sejam associados ou não, que agora o momento não é a gente pensar na gente somente, a gente pensar no que a gente pode fazer como um todo, como um espírito de associativismo que a gente tem e que a gente consegue tentar fazer com que a gente passe por isso de uma maneira um pouco melhor. Eu vou comentar, eu estou com uma pauta aqui mais ou menos de um pouco do que a gente tem feito aí, o que a gente fez desde que começou essa crise, mas quem tiver alguma pergunta, tanto para o Gustavo, para o Dr. Gustavo Magione, que é o jurídico que está me ajudando nesse momento aí, a Maria Fernanda está aqui, a nossa executiva está aqui, ela vai passando as perguntas para a gente e a gente vai tentando responder. Algumas coisas a gente vai conseguir responder para vocês, outras coisas a gente não vai conseguir responder, porque tem muita coisa que vocês vão entender aí ao longo da live que é super dinâmico, mas o que a gente puder ajudar, estamos aí, tá? Então acho que todo mundo já percebeu que isso aqui não é mais uma crise só de saúde, mas também é uma crise econômica, financeira e de emprego. E toda a parte da crise da saúde, eu acho que está tudo muito bem explicitado. A gente fez vários comunicados aí ao longo da semana contando o que é a crise da saúde, o que está acontecendo e medidas de tentar diminuir o risco de propagação do coronavírus. E a gente começou a entender que não só o coronavírus, mas a crise econômica que a gente vai enfrentar nesses próximos, já estamos enfrentando, vai ser tão ruim quanto a crise da saúde. Então, no domingo, 10 horas da noite, a gente tem um grupo de presidentes da Brasel, com todos os presidentes da Brasel do Brasil inteiro, e no domingo já começou a pipocar informações do que estava vindo, o que estava acontecendo, e a gente começou a ter um pouco do tamanho do que seria esse momento, essa crise que a gente está vivendo. Então já na segunda-feira, eu com o Dr. Gustavo, abrimos as nossas agendas de tudo que a gente tinha programado e começamos montamos um comitê de crise para tentar entender o que era isso e também tentar criar soluções para a gente sobreviver nisso. Até na segunda-feira ainda a gente estava um pouco cético a respeito se isso era realmente o tamanho do negócio que está se mostrando ou se era um negócio não tão grande. E infelizmente todo mundo já percebeu, eu acho que a gente ainda não viu o tamanho do buraco que isso vai ser e a luz do fim do túnel ainda não apareceu, pelo menos para a gente aqui. Mas a gente não pode se abater por isso, porque se a gente se abater, a gente é responsável por milhares de empregos no Brasil inteiro, por milhões de empregos, 6 milhões de empregos no nosso setor, e se a gente não tomar o papel de liderança agora, milhares de vidas, milhões de vidas vão ficar piores do que a gente já sabe que estão. Então, na segunda-feira a gente começou a entender o que estava acontecendo e pegar a informação de tudo que estava acontecendo no Brasil. E aí a gente viu que o nosso setor ia entrar em colapso. E é realmente o que está acontecendo. Na segunda-feira todo mundo estava um pouco temeroso, na quarta-feira a gente já viu que entrou em colapso. Então hoje, se a gente não tiver algumas ações que eu vou comentar um pouco mais à frente, e algumas a gente já conseguiu, graças a Deus, a gente tem notícias boas de hoje e do que aconteceu entre segunda-feira e hoje, mas ainda tem muita coisa ainda para a gente fazer, a gente colapsou mesmo. Então, o que a gente fez e o que está acontecendo do nível nacional
na Brasel Nacional e aqui localmente em Campinas e região. A gente viu que o movimento ia cair, todo mundo já viu. As últimas pesquisas que a gente fez, a gente está em 90% de queda dos movimentos nas nossas casas. Isso era dados de ontem, no final do dia. Hoje já piorou, porque os shopping centers, a grande maioria dos shopping centers já estão fechando. Então, essas lojas não têm mais movimento. Esses shopping centers que fecharam, esse público, os funcionários, e tem muito funcionário, está indo para casa de uma maneira sem vislumbre de como vai conseguir ganhar dinheiro e conseguir sobreviver durante esse momento. Então hoje a gente está entendendo que nossos movimentos no curto prazo não vão passar de 10%, essa é a primeira análise que a gente tem. Portanto, a gente tem que tentar se readequar de alguma maneira nisso. O primeiro movimento que a Nacional fez, todo mundo acompanhou, aí eu fui publicando ao longo do tempo quando a gente foi conseguindo, e me perdoem aí as pessoas que me ligaram, eu não consegui atender porque realmente está sendo um negócio que eu nunca imaginei que ia passar na vida, mas ao tempo eu vou tentando responder, tentando tirar as dúvidas de todo mundo. Mas na segunda-feira a gente já viu um movimento muito positivo, que foi o Paulo Sommúcio, o presidente nosso da Brasel Nacional, foi conversar com o Paulo Guedes, com o Bolsonaro, porque se a gente não mostrasse para eles que o nosso setor ia ser o setor que mais ia sofrer, a gente poderia ficar esquecido nesse momento, e isso ia acarretar com milhões de empregos, que a gente entende que no impacto já de primeiro momento seriam 3 milhões de pessoas, funcionários nossos que estariam na rua. Então, é esse o que a gente está falando, é esse o tamanho do problema. Se a gente falar aí que hoje a gente está com 13 milhões, 12 milhões de desempregos, de colocar mais 3 milhões na conta, vindo só do nosso setor, e aí quando se for falar de construção civil e de outras indústrias, a gente ia ter uma situação catastrófica no Brasil. Então, o Paulinho, e eu já deixo meu agradecimento ao Paulo Sommúcio, que, cara, é um cara que vai além da... vai para a página 11, o cara entrega até a página 11, não só até a página 10, é impressionante. E ele conseguiu sensibilizar o governo federal que a gente precisa de ajuda. Isso era segunda-feira. Na segunda-feira a gente estava imaginando que os movimentos das nossas casas iam cair 50%. E quando a gente saiu na segunda-feira, 11 horas da noite, eu e o Dr. Gustavo, a gente, mas, cara, 50%, os negócios vão durar 2 ou 3 semanas. Depois disso, a gente não vai conseguir sobreviver. Como que a gente vai fazer? Precisamos fazer com que os nossos custos reduzam em 50%. Então, todo o trabalho que a gente está fazendo, de lá até aqui, a gente conseguir estabilizar o fluxo de caixa para com que as empresas não fechem ou para que a gente consiga sobreviver de alguma maneira a ver a luz no fim do túnel. Isso foi na segunda-feira. Já na terça-feira, esses dados de 50% já virou 70% de queda de movimento. O que a gente começou a negociar já na segunda-feira com o sindicato, fomos conversar com os dois sindicatos, tanto o patronal quanto o laboral. Tivemos uma posição muito interessante do Sinotel, que é o nosso sindicato dos trabalhadores, para a gente conseguir tentar reduzir a nossa jornada de trabalho em 50%. E os custos dessa jornada de trabalho dos nossos funcionários em 50%, para a gente conseguir adequar aquele momento. Na terça-feira a gente já começou a ver que isso não ia ser suficiente. E começamos a entender isso como seria 70% do movimento. Em paralelo, na Brasel Nacional, a gente começou a ver a questão do diferimento do Simples, todos os planos que o Guedes soltou na segunda-feira à noite, comentando sobre o que o governo estava fazendo com aqueles agora não lembro direito, 170 e poucos bilhões de injeção na economia. Só que, de novo, qual que é o ponto? Esse dinheiro vai vir, mas quanto tempo vai demorar para ele chegar no nosso cliente comum aí, que é um restaurante de 5, 10 funcionários? Até chegar esse dinheiro e esses resultados que o governo federal passou, muita gente ia morrer no meio do caminho antes de conseguir receber algum alento. Então aí na terça-feira a gente começou a entender que não só diferir o Simples, empurrar para frente, empurrar alguns outros impostos, pagar parcelado com carência, não só isso ia ser suficiente para a gente conseguir sobreviver.
Então a gente começou a entender que se a gente não tiver, e agora, gente, é o principal ponto, se a gente não tiver um resgate para pagar os salários dos funcionários vindo do governo federal, por FGTS, liberação de FGTS direto para o funcionário, ou por pagamento de salário, desemprego, que a gente tente classificar de alguma outra maneira com que ele continue recebendo o salário, a gente vai ter que demitir. E aí, a gente estamos brigando por esse ponto. As autoridades estão sensibilizadas, porque o principal ponto agora é conseguir resolver em primeiro plano a crise do coronavírus e em segundo plano resolver a economia, o emprego, porque a gente vai ter grande dificuldade se a gente não conseguir controlar isso agora, mais para frente vai ser pior ainda. Então a gente começou a trabalhar não só nas questões de impostos, diferimentos e parcelamentos, mas começar a falar, cara, se vocês precisam dar ajuda para a gente, se vocês não derem ajuda, a gente não vai conseguir manter a população empregada. Isso era terça-feira, no meio da tarde, e a gente estava entendendo que poderia ser muito positivo. Porém, até essa ajuda chegar, a gente precisava segurar os negócios. Eu sei que tem muitos de vocês aí, bastante gente está me ligando. Matheus, fechei a porta, o que eu vou fazer com meus funcionários? Segunda-feira eu preciso decidir se eu vou fechar meu negócio pro resto da minha vida ou se eu vou botar todo mundo de férias. Mas se eu colocar de férias, como que eu pago as férias do pessoal? Eu pago o meu imposto agora? Se eu pagar o meu imposto e o adiantamento, o vale agora, eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar o dia 5 e tudo mais. Então a gente voltou para os sindicatos, tivemos outras reuniões com os sindicatos, tanto na terça quanto na quarta e hoje, para a gente mostrar para eles que a gente precisa de uma ajuda, para com que a gente não feche neste momento, para que a gente continue empregando o pessoal, para que no momento que o governo federal vier ajudar a gente a pagar os salários das nossas equipes, a gente está com as portas abertas. E aí eu estou falando a gente, eu acredito que mais de 70% do nosso mercado são empresas que têm 4 funcionários ou menos, não passa de 10 funcionários. Então esse cara, o fluxo de caixa dele é muito curto, vocês sabem disso. Então um final de semana sem receber nada, você já vai ficar super capenga, no segundo final de semana sem receber nada, eu tenho certeza que a grande maioria de nós não consegue manter as portas abertas. Então o nosso trabalho foi exatamente esse, fazer com que o prefeito nos ajude nas pautas da Nacional. E hoje a gente teve de manhã com o Jonas Donizete, foi uma reunião super produtiva, ele sensibilizou com todas as nossas demandas e assegurou para a gente que a partir do momento que a gente tiver uma estabilização de como que vai ser o poder público na atuação da questão da saúde, a prioridade vai ser o emprego, principalmente da nossa categoria que emprega muita gente. Então assim que ele tiver conseguindo gerenciar a questão de leitos, que é o principal ponto que pega, e conseguir atender a população que vai ficar doente, tem bastante gente ainda que vai ficar doente, a gente vai começar a correr atrás da empregabilidade e de tudo isso. Não obstante a isso, a gente já conseguiu e estamos mandando para o prefeito pedido de não pagamento de IPTU, diferimento para frente, Sanasa, a gente vai fazer um pleito para a Sanasa não cortar as águas e a gente conseguir parcelar as contas que já estão em aberto e as contas futuras, e assim por diante. Então tem vários pontos que estão andando ao longo do tempo, mas o ponto principal que a gente tem hoje era conseguir fazer ou um aditivo na convenção coletiva ou um acordo coletivo de trabalho, de forma a gente entender o que a gente pode fazer com as nossas equipes, para que a gente consiga saber se a gente fica aberto, se a gente vai pagar salário, se a gente não vai pagar salário, se a gente dá férias coletivas e assim por diante. Então hoje a gente saiu de uma reunião agora às 2 horas da tarde com a diretoria do Sinhotel. A gente fechou um acordo coletivo que a gente vai disponibilizar para todo mundo e uma forma de todo mundo conseguir acessar esse acordo. E esse acordo, basicamente, a gente está tentando fazer com que a gente consiga manter o emprego, que não demita, mas que a gente consiga manter o fluxo de caixa para conseguir pagar esse pessoal trabalhando. Então, a gente conseguiu, primeiro ponto, para quem for dar férias ou férias coletivas, não precisa mais do tempo de 15 dias para dar férias coletivas, então é só comunicação em 24 horas, você já pode dar as férias coletivas.
E para não impactar o fluxo de caixa, o pagamento dessas férias vão ser feitos em 3 vezes, ao invés de ser feito à vista. E não adiantava a gente tentar dar férias para os funcionários e vem um boleto super grande para pagar das férias, a gente ia pagar aquilo e não ia conseguir pagar ou manter a equipe que ficou e assim por diante. Ou ia ter que acabar fechando a casa. Lembrando só, pessoal, que as férias elas podem ser tanto de forma individual como coletiva. Inclusive também é daqueles trabalhadores que ainda não têm o período aquisitivo completo, tá? Pode-se dar essas férias agora, parcelando aí com a primeira agora no dia 10/4, né? E as demais parcelas nos dias 10 do segundo mês. E o adicional aí de férias nós estamos conseguindo também 90 dias aí para fazer esse pagamento. Tá? Então esse foi o primeiro ponto, que era para tentar atender os restaurantes que estão entendendo que não faz sentido ficar aberto com 10% de movimento e tentar fazer com que a gente, ok, eu não preciso fechar, mas eu não preciso encerrar minhas atividades, mas eu vou fechar minha porta e dar férias coletivas para minha equipe e vou ver o que vai acontecer nesse mês para ver se a gente consegue aquele ajuda do resgate nacional do governo federal, para assim aí eu vou começar a entender como que vai ser o novo cenário e estar com portas abertas e não demitir ninguém, porque esse pessoal também precisa do nosso salário, do nosso sustento. Então esse era o primeiro ponto. E o segundo ponto, o mais prioritário que a gente estava negociando, e apesar de ter sido uma negociação bem dura, ambas as partes, aí, tanto a gente entendeu o que a gente precisava, quais os meios termos que a gente precisava chegar, e o Signotel também entendeu, e a gente conseguiu trazer uma jornada de trabalho variável. Como que eu posso explicar isso? Se o seu funcionário vai trabalhar metade do tempo, ele vai receber metade do salário. Se ele for trabalhar 40% do tempo, ele vai receber 40% do salário. Isso até o máximo de 30%. Então, algumas alternativas que a gente foi pensando. Então, se você vai trabalhar com metade da equipe, dia sim, dia não, e é uma recomendação que a gente dá para quem acredita que consegue funcionar como metade da equipe. Faz uma equipe num dia sim, porque a equipe do dia sim versus a equipe do dia não usa menos o transporte público, vai ter menos gente ao mesmo tempo no transporte público. Pô, Matheus, mas eu acho que com 50% da minha equipe trabalhando e 10% só de gente entrando na minha casa, não fecha a conta. A gente conseguiu chegar isso até 30%. Então, você consegue fazer 3 equipes, ou você consegue fazer com que sua equipe trabalhe 30% do tempo. Não importa se é aquele funcionário ou se é só todo mundo trabalhar 30% só do tempo. Cada um vai ter que pensar a melhor rotina de fazer nos seus negócios para conseguir trabalhar com 10% de gente, com 10% de movimento e com 30% da equipe. Isso no mínimo. Então, se você for trabalhar com 10% do horário do seu funcionário, você vai pagar 30% do salário dele. Pô, Matheus, mas parece pesado para o funcionário 30% de remuneração. Sim, mas a gente está entendendo que vai vir ajuda do governo federal para ajudar a pagar o restante do salário. E é nisso que a gente está apostando, porque se não vier isso, de novo, a gente volta no colapso do nosso mercado, e são 3 milhões de pessoas demitidas. A gente fizemos algumas estimativas e algumas pesquisas, e na segunda-feira, na quarta-feira, a gente tinha um número que segunda-feira iam ser 1.000 empregos colocados em risco. Hoje a gente já está falando de 3.000 se não saísse uma atitude que nem essa. E se não saísse e não viesse no curtíssimo prazo, coisa de 2 semanas, o resgate do governo federal, a gente já estava falando de 30.000 desempregos aqui na região. Então é uma maneira da gente conseguir segurar os nossos funcionários com custo reduzido, ao ponto que o governo federal consiga trazer essa ajuda para a gente. Importante colocar para vocês justamente essa situação emergencial. Então, o que foi conseguido em caráter de emergência é um acordo coletivo entre o sindicato e as empresas, ou seja, cada empresa vai ter que fazer o seu acordo coletivo, vai ter que falar com os seus funcionários, explicar e definir qual a situação que vai querer utilizar, que foi conseguida dentro do acordo coletivo, né? Formalizado esse acordo, tem que ter a votação e a aprovação dos funcionários, de pelo menos 50% mais um voto, e encaminhado isso daí para o Signotel para a homologação desse acordo. Esse acordo ele tem a validade de 90 dias, tá?
prorrogáveis posteriormente por mais 90, se houver necessidade. O que nós tentamos fazer para quem vai continuar aberto, tentar dar condições para diminuir essa folha, diminuir esses encargos, para que seja viável aí tentar adequar o número de funcionários com o fluxo de clientes, né? Importante dizer o seguinte, que o funcionário pode trabalhar só 10%? Pode trabalhar 20%? Pode, mas tem que ter um mínimo garantido de salário dele de 30%, que é o salário base. Nesse período também, vamos dizer que ele venha trabalhar só 1/3 dos dias ou metade. Tanto o vale transporte quanto o vale refeição vão ser proporcionais ao efetivamente trabalhado. A cesta básica continua mantida, até a gente entendeu esse pedido do sindicato, realmente uma necessidade nesse momento das famílias com menor renda. E também o que a gente preservou aí nessa tentativa de acordo com o sindicato foi essa flexibilidade para que cada empresa entenda o que é melhor com seus funcionários, ou seja, de que forma vão gerenciar essa mão de obra. Também é importante a gente ressaltar que nós conseguimos com que não seja mais necessário pagar o vale para o funcionário durante a vigência dessa, para quem fizesse acordo coletivo, para também tentar melhorar o fluxo de caixa das empresas. O vale de amanhã deve ser pago, isso até foi um pedido do sindicato, para que os funcionários também tenham condições aí de levar comida para suas casas, de comprar produto de higiene, ou seja, de estarem também aí se precavendo do contágio aí do vírus. Então é importante que amanhã seja pago o vale. Para quem aderir a nova acordo coletivo, os próximos vales ficam suspensos, ou seja, não é obrigado o pagamento. E a parte das férias também, isso depois pode ser aí descontado. Então o que a gente buscou nessa negociação foi um entendimento do sindicato de que, olha, é melhor ele ter pelo menos 30% do salário do que não ter nada e colapsar o sistema na próxima semana. Nós continuamos as negociações com o sindicato, nós estamos monitorando 24 horas, a gente vem aí conversando com as outras diretrizes nacionais, ou seja, o que está acontecendo nos outros municípios, nos outros estados, e a gente entende que em Campinas, novamente, a Brasel conseguiu já algo melhor do que no resto do Brasil, ou seja, já se fala do governo em 50% da folha e nós já conseguimos descer isso aí para 30%, porque nós mostramos para o sindicato que ia colapsar o sistema. Então, hoje, maiores informações eu estou à disposição depois no meu escritório, mesmo aqui na Brasel, para tirar algumas dúvidas. Mas a gente orienta o quê? Que existe um procedimento técnico a ser feito para isso aqui já ter validade a partir de amanhã. Então, a gente orienta que cada empresa que tem o seu jurídico, que procure ele para fazer essa pactuação com o sindicato, ou se necessário, a gente está aqui também à disposição para tirar as dúvidas, mas deve ser feito o documento, deve ser feito esse procedimento de assinatura e de validação com os funcionários para homologação no sindicato. O sindicato se dispôs a fazer essa homologação de forma muito mais rápida. Caso haja também uma paralisação de funcionamento do sindicato, nós acordamos de fazer essa documentação num primeiro momento online, até para agilizar esse procedimento e dar segurança jurídica aí para que os empresários tomem as decisões para tentar continuar aberto e esperar as medidas aí do governo federal que vão daí realmente tentar solucionar a situação. Como o Matheus bem colocou, nós no começo da semana estávamos falando numa redução de 50%, né? E a nossa negociação tem mudado dia a dia porque o cenário tem modificado dia a dia. Então nada impede também de, havendo uma nova mudança, havendo um quadro de piora, havendo uma decretação, eventual decretação do prefeito de fechamento do comércio, possa ocorrer uma nova negociação com o sindicato. O que nós conseguimos hoje diante do cenário atual, de uma queda de 90%, o sindicato entendeu que esse acordo consegue tentar pelo menos manter o emprego até que se venha uma ajuda do governo federal. Exatamente. Pessoal, eu acredito que não é a melhor solução, mas a gente tem que pensar dos dois lados. Eu estou tentando colocar esse chapéu de pensar no funcionário, de pensar nas nossas famílias e de pensar nos nossos negócios. E a gente precisa entender que não é uma situação comum. Acho que ninguém aqui pensou que passaria por isso em algum momento da vida. Não sei se os mais velhos, o pessoal que já tem mais experiência aí já passou por alguma coisa assim, mas
eu risco dizer que a gente está na maior crise que o país já passou, e provavelmente a maior crise que o mundo já passou. Então a gente precisa pensar de todos os lados, tá? A gente está tentando da melhor maneira conseguir fazer com que os nossos negócios, principalmente os pequenos e médios negócios, tenham chance de, quando essa crise sair, tenham chance de voltar a abrir as portas e voltar a empregar. E da melhor maneira possível, não precisar demitir os seus funcionários, tá? Então, todo o nosso mindset, todo o nosso direcionamento foi para, vamos tentar fazer com que o setor continue em pé, mesmo trabalhando 10%, para quando essa crise quando essa crise reduzir, a gente conseguir, agora eu consigo abrir a porta, consigo ver gente voltando para a rua, consigo ver o pessoal voltando ao seu convívio, ao seu lazer. Então esse foi o principal ponto que a gente conseguiu. A gente entende que do ponto de vista do funcionário, e agora eu vou começar a responder as perguntas que a gente já consegue responder. Do ponto de vista do funcionário parece super pesado, e realmente mas o que estava na balança ou a gente consegue isso, ou na semana que vem não tem nem empresa para conseguir. Tá? Eu vou começar a responder algumas perguntas e pode ser que a gente acabe entrando em alguns assuntos que a gente não tem abordado. Tá? Primeira pergunta aqui: como fica a questão do comércio da região central? Eu não sei exatamente qual ponto dessa questão, mas a gente está dando a possibilidade para os restaurantes que entendem que faz sentido ficar aberto e atendendo o público, até porque tem público ainda que precisa trabalhar e precisa almoçar durante a sua rotina semanal, enfim. Vai ter horários restritivos, que já tem horários diferenciados para o comércio como um geral, mas bares e restaurantes não estão com restrição de horário, não importa se é na região central ou não. Qualquer coisa, se eu não conseguir responder, manda a pergunta um pouco mais explicada, a Fernanda me passa, tá bom? Eu não sei de quem fez cada pergunta. Como que vai fechar a questão dos funcionários, o que podemos fazer? Bancar folha de pagamento, acho que a gente já passou por esse ponto, explicamos que se a gente for manter a empresa aberta, com portas fechadas ou não, a gente tem um pagamento de no mínimo 30% do salário dos nossos funcionários, e sendo que a gente pode dar as férias coletivas e parcelar as férias coletivas até vir o resgate do governo federal, que a gente está rezando para que venha. Existe previsão para fechamento de bares e restaurantes. Esse era um ponto que tinha uma preocupação real nossa, que está acontecendo em várias cidades. Hoje foi decretado BH, que foi fechado, e a gente entende que não é bom que isso aconteça. A Brasel como um todo não quer que decrete o fechamento dos bares e dos restaurantes. A gente entende toda a questão da saúde, a gente entende que não pode ter movimentação e assim por diante, mas o decreto, ele gera uma situação jurídica com que faz com que os funcionários sejam demitidos e colocados em casa, sem remuneração. E aí a gente entende que isso é uma posição que, do ponto de vista do empregador, pode até parecer boa, mas do ponto de vista do funcionário não é boa, e depois a gente não consegue recuperar o mercado. Então a gente tem que estar tentando desenvolver soluções que resolvam o curto prazo e tentem dar soluções para que a gente consiga sobreviver no longo prazo, e não somente agora. Tá? Não temos previsão, foi exatamente o que o Gustavo falou. O objetivo da Prefeitura de Campinas, que deve ser, e a gente comunga com isso, super estamos alinhados com o que o Jonas conversou conosco na reunião, que o primeiro ponto é fazer com que o vírus não se propague. Então o foco principal é resolver a saúde, e a gente pode ser que tenha em algum momento uma necessidade de decretar o fechamento de bares e restaurantes, que a gente está torcendo para que não aconteça, mas isso vai depender da propagação do vírus. A Brasel apoia o fechamento total ou não? A gente não apoia, acabamos de explicar o porquê. Alguma indicação do prefeito sobre a ordem de fechamento parcial ou integral para bares e restaurantes? Acho que acabamos de falar o mesmo ponto. Foi discutido algo sobre suspensão do contrato de trabalho? Discutimos, foi esse ponto que a gente estava falando. Se a gente fizer a suspensão do contrato de trabalho, ela acontece com a extinção da empresa, se fosse feito desta maneira, e a gente colocaria a população em risco também.
Então a gente achou uma solução que a gente consegue ou dar férias ou reduzir absurdamente o nosso trabalho, nossos custos, para com que a gente consiga tentar sobreviver isso. Depois eu vou falar um pouco de opinião pessoal aí como empresário, do que eu estou pensando em fazer, eu acho que pode ajudar também. Eu tenho que vestir o chapéu aqui, colocar o chapéu de presidente da Brasel, mas depois eu vou dar algumas sugestões ou alguns aconselhamentos, tá? E shoppings de ontem para hoje, já ficamos sabendo aí, o Gustavo é advogado da OAB na parte de shopping centers, né, Gustavo? Você pode explicar melhor a situação? A parte de shopping center, com a determinação aí da Abrace de fechamento dos shoppings, já existe aí uma figura jurídica que os contratos podem ser suspensos sem nenhuma cobrança para o lojista. E como também foram fechadas as lojas, a gente entra numa outra figura aqui que até foge dessa negociação, que realmente hoje os contratos com os funcionários podem ser suspensos sem pagamento de qualquer verba indenizatória, apenas aí pagando os dias trabalhados, né? E ocorrendo aí realmente o encerramento da empresa em decorrência desse fechamento, também hoje a legislação prevê que podem ser feitas as rescisões pagando apenas 50% das verbas rescisórias. Então, o pessoal que tiver com dúvida em shopping center, eu sou presidente da comissão de shopping center da Ordem dos Advogados aqui de Campinas. Depois a Maria Fernanda disponibiliza meu e-mail, o meu WhatsApp também, para quem tiver dúvida nessa parte de shopping center a gente também poder esclarecer. Tá? Deixa eu ver aqui onde que a gente parou. Há um piso, exemplo, o piso do salário mínimo. A gente tem o piso da categoria aí na base do Sinotel, que é 1.380, se eu não estou enganado. Então, se você pegar esse 1.380 e fazer vezes 30%, esse seria o custo do seu salário que você teria para trabalhar com a tua equipe no mínimo, 10, 20, 30%. Se você trabalhar metade, você vai pagar metade de 1.380, tá? Não mexemos no piso, não mudou nada, isso aí a gente só conseguiu readequar a jornada de trabalho. Se o seu funcionário trabalhar menos, ele vai receber menos. Só lembrando que parece até ser ruim isso, mas a gente está falando de trabalhar vendendo 10% com uma equipe de 30%. Então a gente ainda tem uma dificuldade de fluxo de caixa nessa situação, e a gente sabe disso, tá? Mas de novo, a gente está tentando buscar a melhor situação possível para o momento. O mesmo serve para horistas, é quase como se fosse horista. Acredito que serve para horista também? Sim. Sim, então funciona para horista também. E se o funcionário não aceitar o acordo? O acordo coletivo ele deve ser aceito pela parte dos funcionários. Se eles não aceitarem, a empresa não consegue aplicar o acordo coletivo. O que a gente orienta, e até o sindicato também se colocou à disposição para estar indo até a empresa para falar com os funcionários, é justamente isso, é de que essa atitude não visa prejudicar o funcionário, e sim a manutenção do emprego. Hoje o que a gente está colocando na mesa, o que foi colocado com o sindicato, é justamente isso. Ou nós chegamos num ponto em que todo mundo se sacrifica e mantemos o negócio funcionando e os empregos, ou nós vamos gerar demissão. E aí nem sempre a empresa vai ter caixa até para pagar essa própria demissão do funcionário. Então a gente acredita que a empresa, mostrando o cenário que está de contágio, mostrando o cenário econômico, né, atual, os funcionários estão vendo a queda de faturamento, ou seja, eles também têm essa consciência aí do que está acontecendo. E a empresa informando que é temporário, que é para tentar a manutenção do emprego, a gente acredita que os funcionários vão, na sua maioria, sim aceitar. Quem tiver com alguma dificuldade, o sindicato pode ajudar, mas é determinante, é o que a lei pede, que os funcionários devam aceitar, no caso aqui 2/3, 50% mais 1. E aí tem validade para todos os funcionários, não só quem aderir. Tá. Voltando aqui as perguntas, pago 30% e os outros 70% tem que pagar depois ou não precisa pagar? Não precisa pagar. Você vai pagar o quanto o seu trabalhador, quanto o seu funcionário trabalhar com um mínimo de 30%. O que a gente está buscando é que o governo federal, via FGTS ou algum outro tipo de mecanismo de financiamento, ajude a gente a pagar o restante do salário. Porque o nosso trabalhador com 30%, ele não vai ter condições humanas de sobreviver a essa crise também na casa dele. E a gente sabe que não tem como a gente pagar 100% do salário com 10% do movimento. Então a gente criou uma solução
de no mínimo 30%, e temos que buscar, e depois eu vou fazer esse pedido para todo mundo no final desse filme, para a gente forçar o governo e alavancar todos os pedidos que eu faço, desde pesquisa, desde mandar passar post para frente, assim por diante, porque a gente precisa mostrar para o governo federal e sensibilizar o governo federal que o nosso setor vai sofrer muito. E se a gente não conseguir mostrar isso para eles, a chance da gente colapsar como um todo é gigantesca. Tá? Essas decisões são enviadas por escrito, a gente vai mandar para todo mundo o acordo coletivo de trabalho, e amanhã a gente vai definir como vai funcionar esse procedimento de envio de acordo coletivo, conversa com os funcionários para fechar o acordo coletivo, para esse acordo coletivo estar valendo. Hoje a gente ficou quase 2 horas em reunião com o Sinotel, com os diretores do sindicato dos trabalhadores, o sindicato que o Orides preside e trabalha muito em parceria com a Brasel, e agora a gente vai começar a pensar como que a gente consegue fazer esse procedimento de uma maneira mais fácil e rápida possível, porque a gente sabe da velocidade que precisa com que a gente resolva essas questões antes desse final de semana. Caso decida por fechar totalmente, pago somente 30% do salário. Então, se você for fechar a sua empresa, ou seja, eu vou encerrar as atividades, vou cancelar o meu CNPJ, ou seja, não vou ter mais o restaurante, é uma outra situação que tem Nós temos a previsão legal, fora do acordo coletivo, de que os contratos podem ser aí rescindidos, está previsto nas leis trabalhistas. O contrato pode ser rescindido aí com até o pagamento de 50% das verbas rescisórias. Tá? Então, se você não vou aguentar, eu quero fechar o meu negócio, por a gente estar nesse momento de crise, tem essa situação, você vai pagar 50% das rescisões e você fechou o teu negócio. Cada caso é um caso, a gente não tem nem como recomendar fazer A ou fazer B, a gente está tentando criar soluções para a gente ter opções do que fazer. E as empresas que não possuem departamento jurídico? O máximo que a gente conseguindo dar mais informações para vocês, esse documento a gente vai fazer um modelo para todo mundo receber pelos nossos grupos de WhatsApp, que agora é Telegram no final, né? Para com que você consiga preencher o e-mail que tem que mandar e voltar. O máximo que a gente conseguir fazer aí de apoio jurídico para todo mundo a gente vai fazer. A gente está tendo demandas gigantescas, então quem tiver algum apoio jurídico próprio, ou departamento próprio, ou algum tipo de coisa, é muito salutar que use também, tá? A gente está tentando fazer o nosso melhor, mas a gente não consegue entrar no caso a caso de cada negócio. E o departamento jurídico próprio consegue entender aquela situação específica e ter uma decisão melhor. As nossas decisões vão ser um pouco mais abrangentes. Então, não necessariamente será melhor, mas a gente está tentando ao máximo possível conseguir criar essas soluções para todo mundo. Que mais? Quem devemos procurar no sindicato? Amanhã a gente vai passar todas as informações do procedimento, de como fazer, e acredito que aí já está respondida essa pergunta amanhã. Fechar não seria melhor? Afinal, estamos expostos também. Está passando pela cabeça de todo mundo isso, não sei quem perguntou, não sei te responder. Tem hora que eu acho que vale a pena fechar, tem hora que eu acho que não vale a pena fechar. Como setor, eu fico pensando, se a gente fechar, se um dia a gente quiser voltar, é muito mais difícil a gente conseguir ganhar os clientes de novo, a gente conseguir se reerguer de novo. A gente já sabe que fechar a empresa não é fácil, imagina agora como que vai ser isso. Então, é uma decisão que precisa ser muito bem pensada, é muito do foro particular de cada um isso. O que eu posso fazer, o que a gente pode fazer aí e dar de opinião é tentar criar soluções boas tanto para quem vai tomar essa decisão e tanto para quem está tomando a outra decisão, que tem N riscos inerentes também. E se fizermos acordo com os funcionários da prefeitura mandar fechar as portas na segunda-feira, é o que eu falei, está tudo muito dinâmico. Então, o que a gente estava decidindo e negociando na segunda, mudou na terça, que mudou na quarta, que hoje está valendo. Segunda-feira, se mandar fechar, tenha certeza que a gente vai estar trabalhando para tentar achar alguma solução para com que a gente não fique no relento aí. Mas eu não consigo te responder isso hoje. Peraí, qual que eu estou aqui agora? Você acha que se a prefeitura mandar fechar as portas, poderemos vender por delivery?
Ainda não sabemos, algumas cidades estão tendo decreto de fechar as portas e manter só o take-out e o delivery. Se a cidade de Campinas for para este sentido de fechar, a gente vai brigar para que quem tem a possibilidade de fazer o delivery, que o faça, que tenha a liberdade de fazer. Esse é um ponto, um mote sempre nosso, a gente quer deixar a liberdade da gente conseguir fazer as coisas. O momento é super crítico, a gente não pode falar de liberdade na frente de saúde, mas se a gente entender que dá para entregar com segurança, que dá para fazer delivery com segurança, que realmente a população precise disso, a gente vai lutar para que a gente consiga fazer isso. Mas não é o momento agora, por enquanto, agora a gente precisa tentar ver o que a gente vai fazer com os restaurantes não sendo decretados a fechar. Esse acordo se estenderia para Piracicaba? Você tem? Não. Tem que ver qual que é. Não é só para Campinas. Só para a área de abrangência desse sindicato. É só para a área de abrangência do sindicato do Sim Hotel Campinas e região, que tem várias cidades. Quer ler todas as cidades, Gustavo? A abrangência hoje do Sim Hotel é Campinas, Itu, Rio Claro, Mojimirim, Amparo, Hortolândia, Olambra, Valinhos, Vinhedos, Jaguariúna, Louveira, Pedreira, Nova Odessa, Sumaré, Montemor, Elias Fausto, Capivari, Itatiba, Paulínia, Indaiatuba, Barão Geraldo, Souzas e Joaquim Egídio. Tá? Quem está de Piracicaba, a gente não está tendo condições de tentar ajudar os outros municípios. Vamos, se tiver tempo, conseguir. Colocou aqui a ligação. Mas vale a pena pegar esse acordo e tentar negociar lá e tentar fazer com que o sindicato lá tente fazer alguma coisa parecida ou até melhor. Tá? As férias coletivas poderão ser aplicadas a funcionários que ainda não têm direito de férias vencidas? Se sim, quando chegar o vencimento das férias, será considerado gozo de férias? Pode já ser aplicado, mesmo que ainda não tenha o direito às férias. O que vai ser aplicado é que após o período normal será considerado um novo período aquisitivo. Então a gente está dando férias aí por esse período. O acordo, para ser homologado, a empresa precisa ser sindicalizada? Não. A empresa, nós não estamos exigindo aqui que ela seja sindicalizada. Tá? Tanto que é um acordo coletivo entre a empresa e o sindicato. Tá? No caso do Sim Hotel e do Iato, todo mundo sabe a recomendação que a gente dá, que a gente tem, eu falo que a gente tem um dos melhores acordos coletivos do nosso setor no país, mas eu acho que isso é uma questão que a gente tem que conversar quando a gente vê luz no fim do túnel. E o aluguel? Calma que a gente vai chegar nessas outras questões, estamos falando só de funcionário por enquanto. Vamos ter que pagar a estimativa de gorjeta também? Gustavo, não sei responder. A estimativa de gorjeta não foi retirada. A convenção não foi retirada. Deve ser paga a estimativa de gorjeta também. Há alguma iniciativa com a Prefeitura para reduzir o IPTU? Sim, a gente pediu hoje, eu estou sem o papel de cabeça, mas a gente pediu redução de ISS, redução de IPTU, redução de tarifas municipais como lixo, assim por diante. Pedimos também linhas de crédito, facilitar linhas de crédito para a gente. Pedimos com que o prefeito ajude a gente no pleito do ICMS dentro do nosso Simples, porque não faz sentido a gente estar tomando prejuízo e mês que vem tem que pagar uma guia de Simples sobre lucro presumido, sendo que a gente está tomando prejuízo. Então o governo federal entendeu essa situação. O governo estadual, a gente precisa forçar o governador a entender essa situação, e o Jonas já foi sensibilizado sobre isso e já fez até esse pleito pro governo federal, e a gente vai fazer para o governo estadual. O acordo foi com qual sindicato? Sintercamp também vale. Eu não sei qual que é o Sintercamp. Ele foi feito com um sindicato que chama Sim Hotel Campinas e região, que é o sindicato dos bares, restaurantes, hotelaria da região de Campinas e dessas cidades que o Gustavo acabou de comentar. Em qual situação podemos suspender o contrato de trabalho? Hoje pode suspender o contrato de trabalho no caso de quem está em shopping center, que foi determinado o fechamento, ou no caso de ordem da prefeitura ou do estado ou da própria presidência da república de fechamento das atividades comerciais. Nesse caso pode se aplicar aí a suspensão do contrato de trabalho e também aí do contrato de aluguel. Tá.
A questão das verbas rescisórias pela metade só ocorre quando é determinada a extinção da empresa ou uma das filiais, correto? Se for fechado a filial, aqueles funcionários que trabalham naquela filial. Pessoal, eu vou comentando algumas outras coisas, está vindo um pouco mais de perguntas aqui, mas tem uma outra coisa que a gente está buscando. O presidente Solmuth, o Paulinho, está buscando negociações com grandes companhias. A gente viu já a negociação que foi feita com a iFood. O principal ponto dessa negociação, além de apoio aos motoqueiros, que está sendo feito um fundo para apoiar os motoqueiros que fazem as nossas entregas, a gente também ter uma antecipação do fluxo de caixa. Para quem já faz iFood, sabe que normalmente o nosso prazo de pagamento é de 28 dias, e com esse prazo de pagamento sendo antecipado para 7 dias, a gente coloca 3 semanas de caixa automaticamente no caixa da empresa naquele momento. E isso pode ser com que ajude a gente a pagar os salários e assim por diante. E faz com que a gente receba mais rápido. Tá? Uma outra coisa que a gente está correndo atrás e já estamos conseguindo desenvolver isso é criar parcerias de crédito para que a gente consiga linhas de crédito mais rápido. Lembra que a gente comentou que o Guedes na segunda-feira falou das linhas de crédito, mas essas linhas de crédito que ainda estão sendo desenhadas tomam em torno de 20 a 30 dias para chegar na ponta para a gente. Então a gente está tentando estruturar com alguns parceiros de crédito linhas que tenham custos absurdamente reduzidos, porque não adianta também a gente pagar caro agora, porque é simplesmente empurrar para frente o problema, e conseguir fazer com que isso chegue na mão rápido de vocês. Então, se tudo der certo, logo mais também vamos ter notícias boas aí com relação a crédito para quem está apertado e precisa fortalecer o fluxo de caixa. Acho que foi todas as perguntas. Tirando o papel de presidente da associação e colocando o papel de pai de família, de empresário, de dono de restaurante, de empregador. Eu mandei um texto ontem para todo mundo aí falando de capital de giro no grupo dos associados. Acho que é isso que a gente precisa correr atrás e, como ser humano e como pai, correr atrás de cuidar de todo mundo que cuidou da gente durante todas nossas vidas, nossas empresas. O pessoal já conhece, eu tenho um restaurante junto com meu irmão há 4 anos, foram 4 anos de batalha, 4 anos de história, e por uma questão neste momento corre risco de nunca mais existir. Então, para quem estava pensando em fechar, é uma decisão super complicada emocionalmente, porém a gente não pode deixar emoção nesse momento. Então, coloque no peso as dificuldades que você vai ter para ganhar mercado, o que você vai fazer para conseguir conquistar seus clientes novamente, a tua marca e assim por diante. Eu acho que vale a pena a gente focar, e isso é uma recomendação, tanto como presidente como empresário, focar em pagar os salários, focar em fazer com que a população, os nossos funcionários, tenham um mínimo de dignidade para conseguir chegar a esse resgate, porque senão a gente vai entrar num colapso de verdade, e fortaleçam os caixas das suas empresas. Tá? Contas, agora falando não como presidente, contas essenciais. Busque negociar com todos os seus fornecedores, busque conversar, despesas que não são essenciais. Eu recomendo que ou não gaste ou tente negociar para que gaste para frente. Enfim, o importante é a gente conseguir ter fôlego para quando esse mercado voltar, a gente ter capacidade de voltar no mercado. Que mais? Eu acredito que é isso, gente. Não sei se tem mais alguma coisa. Estão falando linha de crédito, perguntaram. Tem só uma pergunta. Com relação aos salários, entendi que 30% do salário pode ser pago aos funcionários. Porém, o mínimo é o salário mínimo. Ou alguém que ganha R$1.500 vai ganhar R$500. Sim. Em cima do salário do funcionário. Em cima do salário. O mínimo aqui não entra nessa negociação. Porque nós conseguimos uma situação de exceção, que durante esses 90 dias o funcionário pode ganhar até 30% do piso da categoria, independente do salário mínimo nacional. Foi essa a pergunta?
Foi. Pessoal, acho que a gente encerra por aqui. A gente vai tentar trabalhar aí essas linhas de crédito. O Paulinho Somonte está falando com credenciadoras de cartão. A gente está buscando também falar com os vouchers de refeição para antecipar prazo. Estamos falando também com a Ambev para conseguir flexibilizar também essas questões. Vale todo mundo fazer o seu trabalho também quanto a isso. Mas podem contar com a Brasel como um todo aí. Eu quero agradecer de novo o Paulo Somuti e todo o Conselho Nacional pelo trabalho que está fazendo, porque senão a gente não teria nem esse alento de correr atrás. Agradecer aí ao Dr. Gustavo, que tá segurando a bronca aí junto comigo, correndo risco, deixando seu negócio de lado para a gente conseguir criar uma solução positiva para todo mundo. A Maria Fernanda, que também está na mesma situação que a gente, e enquanto a gente puder, a gente vai tentar ajudar todo mundo. Gente, eu quero só deixar claro que tudo isso que a gente falou da redução, ela é válida para as empresas que assinarem um acordo coletivo. Isso não está valendo para a categoria inteira de imediato. Isso vale para cada empresa que aderir a esse acordo coletivo com a anuência dos seus funcionários em pelo menos 50% mais um. Então é importante que amanhã vocês já procurem aí fazer essa reunião com os funcionários para que isso possa ser homologado aí pelo sindicato em caráter de urgência e tenha validade tudo que foi estabelecido aqui nessa negociação. Eu agradeço aí a todos, estamos aqui à disposição no que vocês precisarem e estamos aí trabalhando para que a gente possa vencer juntos essa dificuldade aí que o mundo inteiro está enfrentando. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Fica com Deus aí. Boa sorte para todo mundo. E assim que a gente tiver mais notícias, a gente vai passando para vocês.